oportunidade falar sobre uma temática polêmica que é os sonhos à noite. E nesses sonhos, nesse sono, nessa noite, a tormenta dos demônios. Se isso de fato é verdade, prossegue. Eu estava acompanhando um canal que já tem mais de 1 milhão, me parece, de visualizações, o vídeo, quase isso. Não, quase meio milhão. E é um pastor chamado Célio Carlos Macedo que fala sobre o tal de incubos. A palavra incubos eu já ouvi falar porque é o nome de uma banda, inclusive, de rock dos anos 2000 que eu escutava, tá? E nem sabia que se tratava desse demônio, entre aspas. A banda se chama Incubus, criada em 1991, mas eu passei a conhecer em 2000. E temos o Incubus, ou Incubus e Sucubus. Isso segundo a demoniologia dos demos, dos anjos caídos, ou a angelologia dos anjos caídos, seria uma classe de demônios que vem perturbar as pessoas nos sonhos, no sono, à noite. Vamos lá, a tradução inclusive das duas palavras. Sucubos tomam forma feminina para atacar homens durante seus sonhos, enquanto incubus faz o contrário, seria a masculina. O objetivo deles é roubar a energia vital da vítima. A palavra incubo vem do latim incubare, deitar em cima. E sucubo, o súcubo, deriva de sucumbere, que quer dizer deitar debaixo. Tem uma matéria da Super Interessante que fala sobre os tais incubos e sucubus, que são demônios de várias tradições, segundo a matéria, culturais, que buscam mulheres e homens para sexo. Qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel. São demônios de várias tradições. Qualquer tipo de demônio pode assumir esse papel, como já dissemos. Sucubus tomam forma feminina e os incubus, então, a masculina. Os primeiros relatos sobre essas entidades surgiram na Mesopotâmia, por volta de 2400 anos antes de Cristo. Mas o mito ganhou popularidade na Idade Média, quando mulheres foram acusadas de encontrar demônios e de praticar bruxaria em troca. Uma lenda brasileira popular na região do norte pode ser a descrição de um íncubo. A do boto cor-de-rosa, o golfinho de água doce, que se transformaria em um homem para seduzir garotas e seria reconhecido pelo chapéu que usa para esconder o buraco na cabeça. Há também incubos, anões no folclore do Chile, do Equador e da África do Sul. Esse último, na África do Sul, há quem aumente a altura da cama com tijolos para se proteger. É culpa deles. Histórias sobre demônios ainda são usadas para acobertar abusos e casos de gravidez indesejada. Sedutor peludo. A aparência dos íncubos é pouco erótica. São geralmente descritos como baixinhos, peludos e com rosto humano ou animal. Também pode ter chifres e pés de cabra. Há descrições de que o sexo entre mulheres e eles seria exaustivo e nada prazeroso, devido ao tamanho exagerado do órgão sexual deles. Evolução do mito. Até o século XV, as histórias eram sobre mulheres molestadas durante o sono. A partir daí vieram boatos sobre bruxas amantes de demônios ao longo dos séculos. Descrições sobre íncubos e súcubus ficam mais detalhadas e exageradas. No século XVI surgiu a ideia de que
sexo com demônios seria incrível ou muito doloroso. Lenda machista, isso é tudo que está na matéria da Super Interessante, se eu não me equivoco, de 2015. Exatamente, 2015. Não é tão antiga assim. Vamos lá. A maioria das histórias medievais eram sobre íncubos com mulheres. Eles exigiam das bruxas que seus bebês fossem mortos e que causassem tempestades e outros desastres naturais. Dentre os raros boatos sobre homens amantes de demônios, destaca-se o caso de um italiano que teria feito uma festa num bordel de súcubos. Tá com a demônia. As experiências com súcubos, ao contrário do que rola com íncubos, seriam extremamente prazerosas para os homens, embora também cansativas. Em relação à aparência, os súcubos, em geral, são mulheres deslumbrantes. Às vezes elas escondem deformações como asas de morcegos, garras, chifres ou rabo de cobra. Existe um boato de que o Papa Silvestre II, 1950 a 1003 depois de Cristo, teria se relacionado com um súcubo e atribuído seu sucesso a ele. Então, em síntese, como lenda urbana, como história, é o que nós temos sobre esses dois demônios ou entidades, súcubos, íncubos. Lembrando, súcubus, forma feminina, que ataca os homens, íncubos, que ataca as mulheres. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo que muitos vão pensar que seja montagem, vai estar exatamente no canal de um pastor aí que falou sobre isso e que bombou inclusive o vídeo, tá? Já já eu vou mostrar. Falar se isto tem base bíblica. Bom, teria base bíblica se nós considerarmos que os anjos copulam com seres humanos, e anjos, no caso, caídos. Aquela teoria que tem lá no livro apócrifo de Enoque, de que os anjos viram as mulheres bonitas da terra e coabitaram com ela, que tem a ver com Gênesis 6, que diz que os filhos de Deus tiveram contato com os filhos dos homens e nasceram os Néfilins, os grandes gigantes, seriam possivelmente essa descendência, pois são apenas espíritos desencarnados desses caídos, estariam na terra e seriam, segundo o que muitos dizem, aqueles espíritos que gostam de lugares arejados e até se incorporificam ou vão dentro de corpos como de animais, como foi o caso daqueles que Jesus repreendeu, eles foram pelos porcos e morreram. Há essa interpretação, mas não é 100% verdadeira, que trata-se de uma teoria também, que a gente tem que analisar tudo com cuidado, porque tem muita coisa que não está na Bíblia, se pega, se capta sim de pesquisa, mas na realidade trata-se às vezes de textos fora de um contexto, sem falar que nós estamos dando vazão à crença de livros apócrifos, não considerados inspirados. Mas se for verdade, então, que os Néfilins, os gigantes, eram filhos de diabo, ou de diabos, ou de anjos caídos com mulheres, houve aquela hibridez de anjos caídos com mulheres, nós podemos acreditar que esses espíritos ainda pairam na terra e estão aí. E que teriam um desejo, só que fica bastante complicado a gente pensar que anjos têm desejos pelos seres humanos, porque se for assim, por que os anjos celestiais de Deus não têm? Aí nós vamos dizer, não, mas porque eles não são caídos.
estão servindo ao Senhor, então eles ficam castos. Pois é, mas não era natural eles terem desejos por anja, se for o caso? Porque daí teria que existir também a forma feminina desses anjos, que a Bíblia não revela. Por mais que muitos dizem por aí, através de sonhos e revelações, que exista anja no céu. Mas na Bíblia você não encontra menção alguma. Por mais que muitos vão dizer que lá no livro, me parece Zacarias, tem alguma referência, mas não é bem assim. Aquilo é uma visão. Uma visão é uma coisa, algo concreto é outra. Um simbolismo é uma coisa, algo literal é outra. Um anjo que possa se corporificar, se materializar naquilo que o Senhor quiser, ok? Se como Deus pode se materializar numa bola de fogo, em quem quer que seja, até mesmo no ser humano, se materializou em Jesus Cristo. Mas vamos lá, vamos falar mais ou menos o que dizem que esses súcubos e íncubos fazem com as pessoas. Porque eu falei aqui, forma feminina, forma masculina, que ataca os seres humanos, entre aspas, que tem busca por prazer de sexo. Agora vamos ver o que acontece na prática. Segundo relatos, inclusive esse pastor vai dizer que existe no mínimo aí 7.000 casos, pessoas que comprovam isto, e comprovam inclusive que ocorreu gravidez de mulheres que não perderam seu ímã, que eram virgens e que foram abusadas ou estupradas por esses espíritos imundos, por esses demônios. Mas o que seria então esses? O que eles fariam? O que eles fazem? Segundo o que dizem, quando a pessoa está com sono atribulado, quando a pessoa não consegue dormir direito, está com sonhos parecidos com um pesadelo, quando tem desejo sexual, quando a pessoa se sente, no caso dos homens, excitado, vamos dizer assim, com ereção, e as mulheres também com desejo para onanismo, masturbação, e o homem também, isso teria a ver com esses demônios. Ao ponto de até, quando a pessoa estivesse dormindo, num sono profundo, esses demônios se apoderarem da pessoa, de fato, e copularem com ela. E é isso que eu vou mostrar agora num dos vídeos que aparece. Tá? A pessoa sendo filmada, tem um homem, tem uma mulher. No caso da mulher, aparece alguém do nada assim, ó, sem corpo ali, despindo, desnudando a mulher. E ela começa a gemer como se estivesse realmente copulando com um ser humano normal. Bastante sério a coisa, complicada. Vamos ver se é lenda urbana, o que é. Vou mostrar aqui, deixa eu colocar num ponto para vocês. Ó, eu vou mostrar agora. Eu tenho que colocar aqui na tela grande. Talvez dê uma travaçãozinha. Eu vou colocar agora o vídeo aqui para vocês. Ó, está pegando ele. Vamos ver. Ó, agora vai se virar e vai gemer. Ó. É o homem. Ali no caso do homem, por que ele estava com aquele oxigênio? É porque possivelmente foram gravar
o sono para depois mostrar para o próprio médico, né? Então colocaram aparelhos para que tivesse a menção ou a medição de tudo que estava ocorrendo, né, do coração, por aí em diante. Agora vamos ver um caso de uma mulher. O caso da mulher aqui é mais impressionante. Percebam bem. Vai tirar a roupa dela toda, olha lá. Já despiu, já tirou ali a blusa. Ó, tirou a blusa, onde é que já colocaram a tarja ali, ó. Olha lá, olha lá, ó. Subiu, subiu e tirou a peça íntima. Ó, do nada, não tem ninguém ali. Agora ela fica numa posição de coito e vai. Ó. Curioso, não? Teve alguém ali puxando uma mão misteriosa, puxando a roupa da mulher, bem claro, tirando as peças íntimas para copular mesmo. E do homem puxava lá a coberta. São mistérios. Demônios podem ser. Eu não digo que não seja. O que é difícil é demônio ter desejo pelo ser humano, pelo coito. Segundo o que dizem também, os demônios têm desejo pelo, no caso dos homens, o esperma e os óvulos das mulheres. E que algum desses demônios, o tal dos súcubos ou incubos, um leva o esperma com o óvulo de outra pessoa e acaba engravidando essa pessoa. Ou seja, não é os demônios que engravidam as pessoas, mas sim eles que pegam o esperma de um homem, sei lá das quantas, e jogam nessa mulher, e essa mulher acaba engravidando sem ter nunca feito uma relação sexual, sendo virgem e com o ímen intacto. O que dizem? E aí, é verdade ou não? Dizem também que quando você está numa luta espiritual, buscando ao Senhor, ele sempre procura atacar no campo sexual, fazendo, no caso dos homens, acordarem com uma libido bem forte, ou com ereção, ou até mesmo como se tivesse masturbado. Acaba saindo, sendo expelido, o espermatozoide, quando acordam. E das mulheres a mesma coisa, os óvulos. O que diz? Como eu disse, para mim acreditar que esses demônios, eu sei que demônios existem. Para mim acreditar que esses demônios têm desejo por pessoas humanas, no sentido de coito, no sentido dos demônios querer ver a nossa derrota, isso é nítido, é claro. Agora, no sentido de eles terem desejo por coito, por sexo, nós temos que acreditar que os anjos caídos lá de Gênesis 6 copularam com as mulheres dos homens, que não seria a relação dos filhos de Caim com as filhas de Sete, ou filha de Sete no caso, de Abel, que Abel faleceu. Pontos de interrogação que ficam. Agora, tem uma coisa que não é falada, e por isso que isso pode ser considerado como um mito, como lenda, essa história. Por quê? A Bíblia fala, eu já falei aqui nesse canal, está no Examinai, a chamada poluição noturna, que o povo de Israel considerava essa poluição noturna normal, imunda, no sentido que tinha que a pessoa lavar realmente, se purificar daquilo, mas sabia que era fisiológica. O que é a poluição noturna? É nada mais, nada menos do que a masturbação indireta. Não, masturbação não dá porque a masturbação usa a mão, né? Vamos dizer assim, seria expelir o espermatozoide indiretamente, sem querer. Do mesmo modo as mulheres, sem querer, sentir prazer, gozar, né? A palavra, como diz chula, mas
que diz por aí, seria isso. Você acordar todo molhado, ela toda molhada. Isso é poluição noturna e é involuntária, não é voluntária, você não usa as mãos. Agora, o que eles dizem que é demônio, por isso que eu digo, pode ser poluição noturna, que isso é comprovado pela ciência, sem sombra de dúvida. E o povo israelita sabia disso. E isso me ocorreu várias vezes, assim como que ocorreu na maioria da vida dos adolescentes. Por isso que, inclusive, eles falam do incubus e sucubus, que atinge mais os adolescentes do que qualquer um, porque é verdade, tem a libido ali forte. Tem que estudar um pouco biologia, psicologia, Bíblia também, para entender. Porque eu, dentro de religião, dentro de igreja, eu nunca aprendi, nunca ouvi falar sobre poluição noturna. Eu fui saber disso com a pregação só quando eu saí da instituição. Só quando eu fui buscar mais sobre. Pois até lá eu me autocondenava, porque eu não me masturbava, dava 2, 3 meses, isso eu já contei naquele outro vídeo, estou repetindo. Dava 2, 3 meses e saía a ejaculação, espermatozoide, sem eu querer. Geralmente era num sonho, ou num sono, melhor dizendo, que acabava pela manhã cedo, ou melhor dizendo, quando acordava de manhã cedo. E eu às vezes falava com os obreiros diziam, tá vendo, esse é o teu pecado oculto, por isso que você não sabia nem explicar. Porque eu não procurava pornografia, procurava me esquivar ao máximo de pensamentos com mulheres, me santificar e vinha aquilo. Até que eu descobri que é fisiológico, que é normal. Aí é o demônio. Eu penso que essas pessoas veem demônio em tudo. Tudo é diabo. Acabamos de ler aqui matéria super interessante e se formos procurar em outros lugares, existem matérias, não dizem que necessariamente é demônio. Diz que trata-se de lenda, de conto, de fábula, de folclore. Como existe o boi, mamão, como existe tantos outros aí que até nessa festa junina aí é comemorado, né? Então a gente tem que ser um cristão bereano, examinar tudo o que dizem para nós, checar se é verdade, porque nós vamos dizer que até o coito com a nossa própria mulher, nós homens, ou as mulheres homens, é pecado, é o diabo. Será que quando Deus expulsou Satanás e seus anjos, o que Satanás veio para fazer na terra é ter desejo pelos seres humanos, transar com os seres humanos? Tem também lendas que falam, e recente inclusive, contos, 2012, 2015, de mulheres que teriam filhos que seriam o próprio Satanás, ou o anticristo, um demônio. Geralmente essas pessoas que assim alegavam tinham perturbações mentais ou eram ligadas à bruxaria. Não estou dizendo aqui que o diabo não existe, não estou dizendo aqui que o diabo não pode fazer várias coisas, mas o diabo ter desejo, bom, pode ser que eu esteja equivocado, mas a Bíblia não fala nesse sentido. Ele tem desejo sexual. A Bíblia fala que ele está de rodear a terra, vem de rodear a terra, né? Isso é encontrado lá em Jó, que ele ruge como um leão procurando a quem possa tragar. Tragar é derrubar a presença do Senhor. Eu creio que o Satanás pode usar o adultério, a prostituição, para nos afastar de Deus, mas não que ele venha ter prazer de copular com outras pessoas. Porque se a gente for acreditar nisso, nós vamos acreditar em Lilith. Vocês já ouviram falar da história de Lilith? Lilith seria a primeira mulher de Adão, e não Eva. E essa mulher teria sido feita que nem Adão, do pó da terra. E ela não queria ser submissa a Adão. E abandonou Adão. E aí Deus disse aquela sentença, não é bom que o homem fique só.
Vou fazer uma adjuntora. E aí faz Eva. Parece que bate, né? Geralmente essas teorias, essas lendas, têm uma pitada de versículo bíblico de verdade, mas não é bem assim. Temos que tomar cuidado. E aí dizem que essa Lilith é um espírito que anda por aí vagueando, de mulher empoderada, de mulher feminista, de mulher que ataca as pessoas no âmbito sexual, que leva ao homossexualismo, lesbianismo, como também falam que esses súcubos e íncubos fazem. Eu acho meio complicado, como eu disse. É meio que contraditório, né? Os anjos copular com os seres humanos. É impensável. Pode ocorrer, mas a Bíblia não é categórica em afirmar. Bom, em suma, era isso que eu tinha para falar sobre esses tais íncubos, súcubos. Agora, são impressionantes as imagens que nós vimos. Não é verdade? A mulher ali é despida por um espírito. Faz a gente pensar em alguma coisa. Ou seria um espírito de pessoas que faleceram, estiveram ali. Tem relatos de pessoas que dizem que já viram seus entes queridos mortos em casa. É um mistério. Ou pode isso mesmo ser verdade, no sentido dos anjos caídos terem desejo. No entanto, a gente também tem que analisar que existe a poluição noturna. Nem tudo é demônio. Nem todo desejo por outra mulher para configurar adultério seja demônio. Nem todo desejo de masturbar também seja. Nem todo sonho erótico, que é aquilo que eu falei, seja maligno. Pode ser produto da carne. Porque as pessoas sempre colocam a culpa no maligno, mas não sabem que elas, às vezes, estão buscando, fazendo por onde, cumprindo as concupiscências carnais. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, é claro, mas é desse aspecto, de crucificar a carne. Porque quando você não crucifica a carne, o inimigo atribula mais ainda para você fazer as obras da carne. Eu confesso que, inclusive, uma dessas vezes que eu acordei ejaculando, eu senti como se estivesse copulando com uma mulher mesmo. Como se fosse um coito verdadeiro. Tanto é que quando eu me acordei, eu fui procurar aonde estava a pessoa. Agora, eu não me recordo se foi na época que eu era membro da igreja ou era numa época de adolescente, porque às vezes quando eu era adolescente também me acontecia isso. E naquela época até quando eu era adolescente, não era cristão, eu era pré-adolescente por aí, meados de ano 2000, eu tinha possivelmente de 12 anos, 11, 12 anos, isso foi até os meus 16, 17, eu me converto com 16, 17, parece que me ocorreu também. E acontecia com uma certa frequência quando eu era membro da igreja e tal, eu não me masturbava, cumpria o que dizia o regulamento, geralmente de 2 a 3, 4 meses isso ocorria, involuntariamente, sem eu querer, eu ficar até incomodado com aquilo, e ir para a oração, aquela coisa toda, e querer santidade, vinha aquele desejo. Eu descobri que é um desejo inerente, que inclusive aquele desejo é que faz você ir atrás de uma mulher. Você tem apetite sexual, você tem libido. Isso é o homem, isso é a mulher também. Então a gente não pode ver alho em bugalho, tem que tomar cuidado, nem tudo é o diabo. Agora pode ser, mas não é 100% verdadeira essa questão aí dos incubos e dos... Qual é o outro? Sucubos, né? Os nomes. Ok, meus caros? Acho que já falei por demais, estou até repetindo a minha fala aqui. É interessante a gente saber dessas informações, porque
é de Deus. A gente examinar, requerir, guardar o bem. Eu vou recomendar no carro, que tem outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu falei naquele vídeo, examinar a poluição noturna. Vou deixar no carro para vocês ir lá, ou digita aí no pesquisar do próprio canal, poluição noturna, pregador Bruno G, vocês vão encontrar esse vídeo que fala sobre isto. Abraço, boa noite, já vou me preparar aqui para a oração da madrugada. Deus abençoe a todos.